Dos confins do nosso sistema solar, um cometa dispara em direção à Terra, atravessa a atmosfera e mergulha no Oceano Pacífico próximo a São Francisco, criando uma explosão mais potente que qualquer arma termonuclear. Quem estiver ao relento será literalmente vaporizado. Ele causa um mega tsunami que devasta a costa oeste. A maior parte das cidades costeiras seria exterminada. Durante bilhões de anos, os cometas atingiram a Terra inúmeras vezes, causando tremenda destruição, e pode acontecer novamente. Se fosse um cometa grande, francamente não teríamos o que fazer. Mega desastres. A catástrofe do cometa. Através dos tempos, os cometas foram vistos como mau agouro. Um deles teria anunciado a morte de Júlio César e outro, a peste negra na Inglaterra medieval. Na Idade Média, os cometas eram vistos como avisos, mísseis disparados da mão direita do Deus vingativo sobre a terra pecadora. Para algumas culturas, eram espadas flamejantes que cortavam os céus noturnos para expressar a ira divina. Mas, a partir do século XVII, os astrônomos começaram a entender a verdadeira natureza dos cometas, não como criaturas sobrenaturais ou aparições, mas como objetos físicos. Utilizando as técnicas de Isaac Newton, o astrônomo britânico Edmund Halley calculou as órbitas de 24 cometas. Halley e seu colega Newton foram os primeiros a notar que cometas são objetos celestes que orbitam o Sol como os planetas, mas sua trajetória é alongada. Portanto, podem cruzar a órbita da Terra na ida e na volta. Halley ousadamente anunciou que 3 deles, vistos em 1531, 1607 e 1682, eram o mesmo cometa em suas visitas periódicas à Terra. Ele previu que o cometa retornaria a cada 76 anos, e estava certo. O cometa de Halley retornou em 1758 e aproximadamente a cada 76 anos desde então. Com a descoberta de Halley, os cometas passaram de profecia mística a ameaça física real. O medo do aviso de um desastre iminente da aparição sobrenatural deu lugar ao medo do objeto gigante que pode, de fato, colidir com a Terra. O sinalizador virou míssil. Um desses mísseis pode ter mudado o mundo 4.800 anos atrás. E os especialistas creem que outro míssil mortal pode atingir a Terra inesperadamente. Desde que surgiu, há 4,6 bilhões de anos, a Terra tem sido golpeada por milhares de cometas e asteroides. Os cientistas acreditam que esses impactos podem ter causado 2 ou mais das 5 extinções globais. A última, há 65 milhões de anos, pode ter liquidado mais de 75% dos organismos vivos na Terra, inclusive os dinossauros. Essas colisões cósmicas gigantes parecem ocorrer em intervalos muito longos. O período entre impactos depende muito do tamanho dos objetos envolvidos. Um cometa de 1 quilômetro de diâmetro talvez caia sobre nós a cada 10 milhões de anos, enquanto objetos de 10 metros de diâmetro talvez colidam com a Terra 2 vezes por semana. Mas alguns cientistas atualmente sugerem que nos últimos 10 mil anos, ou período Holoceno, a Terra sofreu impactos catastróficos mais frequentes. A confirmação de que algumas estruturas geológicas recém-investigadas se formaram pelo impacto de cometas indicará que a Terra tem sido alvejada com mais frequência do que se acreditava e poderá ser alvo de outro impacto devastador. Se ficar provado que as crateras são do Holoceno, isso indica que um impacto violento ocorre no intervalo de 1000 a 3000 anos.
Então teríamos outro impacto em mais ou menos 1000 anos. Mas, até hoje, os cientistas encontraram apenas 170 crateras de impacto na Terra, das quais apenas 2 foram causadas por impactos violentos nos últimos 2,6 milhões de anos. A descoberta de mais crateras de grande impacto indicaria que um cometa gigante pode nos atingir no próximo milênio. O Dr. Bruce Massey e seus colegas acreditam que pode haver grandes crateras recentes nos oceanos. Atualmente, 170 impactos foram encontrados e confirmados por métodos físicos. Mas nenhum deles está nos oceanos, e a água cobre mais de 70% da superfície terrestre. Portanto, nós desconhecemos grande parte dos impactos recentes por estarem sob a água. De acordo com a doutora Abbott e o Dr. Massey, um desses impactos desconhecidos pode ter ocorrido há 4.800 anos. Seus efeitos catastróficos teriam inspirado a história do grande dilúvio, descrita na Bíblia e em outros relatos. Em todo o mundo antigo, as diferentes culturas, da Europa à Ásia e às Américas, contaram lendas de uma grande enchente. Como temos apenas um mito universal, o do grande dilúvio, minha hipótese é que ele representa a evidência de um evento catastrófico global. De acordo com o Dr. Massey, esse evento catastrófico global pode ter sido a colisão de um cometa com a Terra. Muitas dessas lendas descrevem criaturas sobrenaturais ou objetos brilhantes aparecendo nos céus no momento da inundação. Algumas vezes, esses objetos são descritos exatamente como cometas, como chamas nos céus. Pelo menos 33 desses relatos falam de criaturas que nos remetem a um cometa. O Dr. Massey encontra mais indícios de um desastre abrangente em uma série de mudanças globais ocorridas há 4.800 anos. Nesse período, sociedades avançadas já se desenvolviam em muitas partes do planeta. Era a época da primeira dinastia de faraós no Egito. Era uma civilização muito avançada. Então, por volta de 2800 a.C., houve uma sequência de súbitas mudanças climáticas e sociais pelo mundo. Subitamente, o ambiente se tornou mais gelado. Áreas de antigas florestas são transformadas em savanas e imensas pastagens. A relação entre os oceanos e a atmosfera também mudou. A conhecida oscilação Sul-El Niño, que comanda o clima da Terra, também foi alterada profundamente há 4.800 anos em relação à periodicidade e intensidade. Durante esse período, também aconteceram diversas migrações humanas. Populações migrando, difundindo linguagens. Por exemplo, os austronésios deixaram Taiwan rumo ao sudeste asiático e os indo-arianos saíram do norte da Índia rumo à Europa Oriental e Central. O Dr. Massey sugere que todas essas revoluções sociais e climáticas apontam para o grande dilúvio, que acredita ter sido causado pela queda de um cometa. Esses múltiplos fatores apontam para um único evento. Há 4.800 anos, a explicação causal para todos esses mitos parece ser o impacto de um cometa no oceano. Durante a pesquisa, o Dr. Massey descobriu que a distribuição geográfica desse mito está centrada em uma localização específica. Analisei 175 mitos do grande dilúvio pelo mundo, que, se mapeados, formam um círculo amplo distante aproximadamente 9.000 quilômetros de seu centro no Oceano Índico. E essa área parece ter sofrido um impacto de cometa. Analisando as informações ambientais contidas nesses mitos, tais como volume de chuva, presença de ciclones, ventos fortes e tsunamis, todas essas informações unidas
formaram um retrato lógico de algo que aconteceu em um momento específico. É difícil atribuir uma data exata para o dilúvio, mas o Dr. Massey sugere que as lendas podem levar a ciência na direção correta. Determinei uma data hipotética para o evento, fundamentado nos mitos que falam de conjunções planetárias e de certas constelações, eclipses lunares, solares e conjunção de 4 ou 5 planetas visíveis a olho nu, o que é um evento raríssimo. E usando programas de computador, identifiquei séries de eventos ocorridos em 2807 a.C. O Dr. Massey teoriza que um cometa gigante, talvez com 5 quilômetros de extensão, pode ter caído sobre o Oceano Índico, 1.500 quilômetros a sudeste de Madagascar. Segundo modelos de impacto calculados com dados compilados pela doutora Abbott, a bola de fogo teria sido maior do que o Sol. O cometa teria atingido as ondas a mais de 160 mil quilômetros por hora, com mais de 30 milhões de megatons de energia, gerando um mega tsunami que teria devastado as áreas litorâneas e suas populações em 4 continentes. Em quase todo o planeta, as chuvas torrenciais, formadas pela vasta injeção de água marinha e fragmentos do impacto na camada superior da atmosfera, teriam inundado os continentes. Partículas menores do impacto teriam sido liberadas sob alta pressão na estratosfera, bloqueando a radiação do Sol e derrubando a temperatura por todo o globo. Fundamentado na mitologia e nos registros arqueológicos que possuímos, eu diria que 50% da população mundial morreu, seja por consequência do impacto e dos eventos relacionados, ou por fome nos meses seguintes. Entretanto, mitos não são provas. A mitologia não prova nada sozinha quando se trata de fenômenos naturais. São necessárias evidências físicas. Os cientistas procuram esta evidência física no Oceano Índico. A prova de um impacto colossal pode estar ali, incrustada nas rochas, menor que um fio de cabelo. Alguns cientistas acreditam que um monstruoso cometa pode vir a atingir a Terra, causando um mega desastre. Talvez isso já tenha acontecido. Há 4.800 anos, um cometa talvez tenha liquidado 50% da população. Ironicamente, muitos cientistas acreditam que os cometas trouxeram consigo elementos básicos para a formação da vida na Terra. Durante sua formação, o planeta era extremamente quente e seco. Portanto, o que intriga os cientistas é de onde teria vindo a água. Uma teoria propõe que cometas caíram na Terra bilhões de anos atrás e forneceram a água que mais tarde formaria os oceanos e mares. No ano 2000, o cometa linear partiu-se ao passar pelo Sol. A espectroscopia infravermelha revelou que ele seria feito de água na forma de gelo. Alguns cientistas acreditam que os cometas também podem ter disseminado moléculas orgânicas complexas, talvez as primeiras membranas celulares da Terra. Os cometas trouxeram grande parte da água que há nos oceanos e em nossos corpos. Talvez também tenham trazido para a Terra, em sua formação, muitas moléculas de carbono necessárias à vida. Portanto, sem os bombardeamentos cometários, é improvável que se formasse vida na Terra. Devemos nossas vidas a esses objetos. Desde sua formação, há 4,6 bilhões de anos, inúmeros cometas e asteroides caíram na Terra e em sua Lua. A superfície irregular da Lua delata seu passado violento, mas as crateras terrestres são menos aparentes. No decorrer dos tempos, a Terra sofreu mais impactos que a Lua, porque sua área é maior.
Entretanto, há menos crateras visíveis na Terra por conta da erosão e dos movimentos tectônicos. Esses processos, que são muito ativos na Terra e pouco ativos na Lua, apagaram as crateras. Mesmo em terra firme, é difícil identificar as crateras. A cratera de impacto é uma das formações mais raras do planeta. Existem, de fato, 170 crateras de impacto reconhecidas no planeta Terra. Dessas 170 crateras de impacto, nenhuma está localizada em profundezas oceânicas, embora a Terra esteja coberta por 70% de água. Mas talvez haja várias crateras desconhecidas no fundo do mar. Então, como começar a procurar indícios de um impacto violento nos oceanos? Os cientistas procedem à busca de várias maneiras. Avaliando imagens de satélite para identificar crateras por todo o mundo e localizar depósitos de detritos deixados nos litorais por mega tsunamis. Estudando modelos de computador para prever os possíveis efeitos de um impacto no oceano. Usando telescópios e sondas espaciais para estudar cometas e conhecer sua composição e ciclos de vida. E analisando o leito oceânico e amostras de sedimentos costeiros em microscópios eletrônicos. A doutora Abbott começou a busca por vestígios deste impacto catastrófico no Oceano Índico. Um dos motivos para me concentrar no Oceano Índico foi o trabalho de Bruce Massey, que compilou histórias verbais que indicavam que o centro desse grande dilúvio foi o Oceano Índico. A primeira evidência física da suposta cratera foi encontrada não no oceano, mas nas praias da Austrália e de Madagascar. São enormes depósitos de sedimentos chamados chevrons, alguns do tamanho de Manhattan. A duna Chevron é um depósito na praia. As ondas que chegam deixam contornos em forma de V. E se observar o V das dunas, o vértice aponta para a direção da fonte. A fonte pode ter sido um impacto gigantesco no Oceano Índico. Quando uma grande colisão acontece no oceano, forma-se uma cratera no fundo do mar e uma ainda mais larga na água. O que acontece é que essa água precisa preencher o buraco. Então ela volta com força e oscila de um lado ao outro muitas vezes. Tal impacto teria criado ondas colossais chamadas megatsunamis. Se o cometa tiver 5 quilômetros de diâmetro, um objeto desse tamanho produziria ondas que teriam inicialmente 5 quilômetros de altura. Ao atingir Madagascar, essas ondas ainda seriam colossais, criando os chevrons pelo depósito de grandes quantidades de sedimento costeiro e escombros do impacto. Nos chevrons de Madagascar encontramos características de materiais que podem ser derivados de impacto oceânico. É o caso dos microfósseis de grandes profundidades geladas chamados foraminíferos. Esta é uma foto de um foraminífero habitante das profundezas. Note todo o azul do magnésio em maior quantidade por fora da cavidade. E acreditamos que ocorre pela ebulição da água do mar nas cavidades logo após o impacto. Mas em que lugar no Oceano Índico está a cratera do impacto? As imagens de satélite podem responder. A superfície do mar segue aproximadamente o perfil do fundo. As depressões e elevações no leito afetam a força gravitacional exercida sobre a superfície. Portanto, é possível encontrar buracos no leito do mar, medindo através do satélite o perfil da superfície. Analisei as dunas Chevron e usei a direção delas para localizar possíveis crateras. A extremidade dessa duna aponta para um local próximo a um buraco no fundo do mar. Um buraco bem redondo. Este buraco está a 1.500 quilômetros a sudeste de Madagascar. Tem 28 quilômetros de largura, 4 quilômetros debaixo da água e é conhecida como cratera Burckle.
Mas um buraco redondo no fundo do mar não é prova suficiente de um impacto de cometa. O Dr. Jay Melosh, cientista planetário da Universidade do Arizona, não faz parte da pesquisa da doutora Abbott, mas explica que provas geológicas da queda de um cometa seriam encontradas no local do impacto. Quando um cometa atinge a Terra a 50 km por segundo, causa uma pressão enorme. Ao bater nas rochas, elas são modificadas de maneira distinta de qualquer outro processo na Terra. Se encontrarmos esse mineral modificado na região da cratera, de certo houve impacto ali. Navios vasculham os oceanos do globo coletando amostras do leito. Os pontos vermelhos representam áreas de onde os cientistas coletaram amostras do subsolo em alto mar. São amostras de solo retiradas debaixo do leito oceânico. Milhares dessas amostras estão arquivadas no Observatório Terrestre Lamont Doherty, em Nova York, e são estudadas pela doutora Abbott. Esta amostra é do sudoeste do Oceano Índico, das redondezas da cratera Burckle, e dá para ver que a cor é escura. É assim porque estava muito profunda, a quase 5 quilômetros da superfície. A doutora Abbott analisa a amostra do fundo do mar sob um microscópio eletrônico junto com a diretora de microscopia da Universidade de Drexel, G. Brager. Quando cometas ou asteroides atingem o fundo do mar, tendem a vaporizar ou derreter materiais tanto da rocha atingida quanto do próprio corpo. E eles se condensam em respingos de metal submicroscópicos, que penetram nos grãos do sedimento nos microfósseis, dentro do que estiver no fundo do mar em quantidades microscópicas. Encontramos nesta amostra pedacinhos de pedra esmagada. Esses pedacinhos parecem ter sido martelados. E na rocha encontramos pedacinhos de metal rico em níquel. O níquel não é muito comum na Terra, então acreditamos que sejam fragmentos do cometa que foi vaporizado. Ainda não vejo respingos. Mas a doutora Abbott precisa de mais evidências para provar que a cratera Burckle foi formada pelo impacto de um cometa. Esperamos conhecer através deste pedaço de sedimento a fonte de impacto que formou a cratera Burckle. Ainda não sabemos o suficiente sobre cometas e asteroides para garantir a origem. Talvez não conheçamos muito sobre os cometas, mas sabemos que estão nos limites do sistema solar aos bilhões, à espera de que a força gravitacional de uma estrela os lance em uma viagem de final catastrófico: a colisão com a Terra. Desde que foram vistos pelo homem rasgando a noite, esses objetos incandescentes inspiram fascínio e medo. As pessoas observam cometas há milhares de anos. Eles passam, nós olhamos e uau! É um acontecimento muito incomum. Sua história enigmática remonta à aurora do Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos. Nosso Sistema Solar emergiu de uma nuvem de gás e poeira em movimento. A partir dela, se formaram os planetas do Sistema Solar interior: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. As sobras rochosas desse processo, os asteroides, permaneceram em órbita atrás de Marte e formaram o cinturão de asteroides. Surgiram então os planetas mais frios do Sistema Solar exterior: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que produziram como resquícios os objetos gelados chamados de cometas. Um cometa ativo se divide em 3 partes. A cauda pode ser de gás ou poeira e tem milhões de quilômetros de comprimento. O envoltório de luz ou atmosfera alcança milhares de quilômetros em diâmetro. Porém, o núcleo em geral tem poucos quilômetros de diâmetro e é o coração do cometa. É gelo e poeira em forma sólida. Bilhões de anos mais tarde, milhares de objetos permanecem onde os astrônomos chamam de distância perto da Terra, a 190 milhões de quilômetros daqui.
O que é perto na escala cósmica? Dois tipos desses objetos preocupam os astrônomos. Existem os asteroides muito mais numerosos que cometas, mas podemos descobrir com 20, 30 anos de antecedência qualquer ameaça de impacto. Com os cometas, a história é outra. Diferente dos previsíveis asteroides, quando os cometas surgem, o tempo de reação é extremamente curto. Se houvesse um cometa em rota de risco com a Terra, teríamos poucos meses para reagir. Um impacto de cometa no futuro próximo é pouco provável, mas é uma ameaça real, agravada pelo pouco que conhecemos sobre esses mísseis celestiais. Conhecemos melhor os asteroides porque estudamos os meteoros há muitos anos, mas há pouquíssimos dados sobre os cometas e sua constituição. Mesmo surgindo misteriosamente, os cometas não se materializam do nada. Eles parecem ter duas origens cósmicas. Os chamados cometas de período curto, como o famoso Halley, vêm de uma área além da órbita de Plutão, chamada Cinto de Kuiper. Os cometas do Cinto de Kuiper são mais fáceis de rastrear, localizar, conhecer pela recorrência. Então sabemos se vimos um mesmo cometa há 5 anos. Mas há uma seleção mais intrigante de cometas, cuja origem é ainda mais distante da Terra e pode representar maiores riscos. A segunda fonte de cometas é a chamada nuvem de Oort, que se estende até o limite do nosso sistema solar, quase até a estrela mais próxima, numa distribuição esférica de cometas. Existem bilhões desses cometas de longo período na nuvem de Oort. A nuvem de Oort tende a enviar cometas aleatoriamente. Eles surgem de todas as direções. Nunca sabemos de onde vêm e quando vão aparecer. A maioria deles surge e some, e nunca os vemos novamente. A dimensão e a velocidade deles produziriam impactos de multimegatons, potentes o bastante para causar extinção em massa se atingirem a Terra. Imagine que estamos passeando num cometa ao longo de sua vida. Ele começa numa nuvem de Oort e essa distância, claro, à luz do Sol, é tão remota que os gelos são rochas sólidas. E essa bola de poeira negra congelada vaga no espaço até ser atraída por uma estrela passageira. A velocidade inicial de alguns cometas é menor que a da maioria dos aviões. A viagem dura 1 milhão de anos e quase todo o caminho se dá na escuridão e no frio profundo do espaço. Perto de Júpiter, o cometa sente o Sol e desperta, transformando-se em um míssil de alta velocidade, alcançando 113 mil quilômetros por hora devido à atração gravitacional do Sol e dos planetas. A essa altura, os gelos começam a vaporizar. As partículas de poeira dentro do vapor começam a refletir a luz do Sol e essa reação dá a aparência do que chamamos de cometa. Esse processo dificulta o estudo da composição do cometa. O problema em estudar o centro do cometa, seu núcleo, é que ao entrar no sistema solar interior, onde podemos enxergá-lo bem, a natureza começa a eliminar gás e poeira desse núcleo e ele acaba ofuscado. Portanto, para entender o centro do cometa, é preciso enviar uma espaçonave. Muitas missões foram lançadas para estudar os cometas desde 1978. Mas 2 missões recentes foram as mais bem-sucedidas até hoje. A missão Impacto Profundo encontrou o cometa Tempel 1 em julho de 2005 e a espaçonave Stardust voou muito perto do cometa Wild 2 e trouxe para a Terra um pouco de material coletado dele. Então, essas 2 missões realmente nos permitiram entender a natureza do núcleo cometário. As descobertas revelaram detalhes sobre sua composição. Revelaram que são muito escuros, são bolas de poeira congelada cobertas com uma camada de pó de silicato como pó de talco. São objetos de poucos quilômetros de diâmetro em forma de bolinhos, frágeis, e são resquícios do processo de formação do sistema solar. Apesar da fragilidade, os cometas são ameaças letais por conta da velocidade, do tamanho e da imprevisibilidade. Por isso,
isso, os cientistas esperam que a próxima missão revele mais sobre esses discretos mísseis cósmicos. A nova missão europeia, Rosetta, já está a caminho do cometa Churyumov-Gerasimenko. Quando chegar, em novembro de 2014, ele fará uma série de manobras que culminarão no primeiro pouso na superfície de um cometa durante seu voo. Vamos encontrar o cometa próximo à órbita de Júpiter e escoltá-lo até passar o Sol e seguir a trajetória cósmica, e poderemos estudá-lo durante meses e meses, observando sua atividade. Mas, antes que possamos identificar que cometas representam ameaça a nosso planeta, temos de encontrá-los. O primeiro passo para proteger nosso planeta contra um cometa letal é encontrá-lo antes que ele nos encontre. Os cometas são descobertos, não são elementos que se espera encontrar em determinado lugar. Então, um telescópio que permite observar uma enorme porção dos céus de uma só vez é mais vantajoso que, digamos, o telescópio Hubble, que focaliza com grande detalhe pequenas porções do espaço. Novos telescópios de amplo espectro vão ajudar a vigiar os céus contra cometas ameaçadores. O Grande Telescópio Sinótico de Pesquisa, ou LSST, estará operando em 2014. Ele fornecerá imagem digital de objetos astronômicos turvos, tais como cometas distantes, através de uma câmera de 3.000 megapixels, de sua posição privilegiada no pico de Cerro Pachón, no Chile. O LSST pode tirar uma fotografia completa do firmamento em intervalos de dias e fazer isso constantemente. Ao comparar estas fotos sobrepostas, os cientistas podem perceber se algo está em movimento. Em 7 de agosto de 2006, usando esta sequência de 4 fotografias com lapsos de tempo, o astrônomo Robert McNaught descobriu um cometa que hoje leva seu nome. O ponto fraco e indistinto que se move dentro do círculo é o cometa McNaught. Encontrando esses objetos no sistema solar interior, calculamos suas órbitas para prever sua trajetória. Os asteroides são rastreados mais facilmente, pois são inativos e suas órbitas são afetadas apenas pelos planetas próximos. Há outro problema com os cometas, pois quando eles entram no sistema solar interior, aceleram em direção ao Sol e isso os empurra na direção contrária. Isso modifica sua trajetória durante o voo, como um motor de foguete faria, dificultando o cálculo preciso de suas órbitas. Outro problema é que os cometas são, na prática, invisíveis até alcançarem Júpiter e liberarem gás e poeira. A jornada entre a órbita de Júpiter e a da Terra dura 9 meses. Levaria alguns meses para determinar sua órbita e se ele é ameaçador. Depois temos uns 2 meses para tomar uma atitude. Mas poderia ser pior. Alguns cometas são descobertos ainda mais perto da Terra. O cometa McNaught foi avistado em agosto de 2006, 4 meses antes de passar pela órbita da Terra em novembro do mesmo ano. Cientistas e engenheiros pesquisam formas de desviar ou destruir um asteroide que esteja a caminho de colidir com a Terra, de armas nucleares a tratores gravitacionais. Mas hoje, há pouco a fazer para nos defender de um cometa. Se acontecer de um cometa ameaçar colidir com a Terra, e se ele tiver, digamos, 3,2 quilômetros, não há o que fazer. A boa notícia é que isso é muito improvável. Até hoje, David Levy descobriu 22 cometas de seu observatório no deserto do Arizona. Toda vez que descobrimos um cometa, tomamos um susto. Será que este cometa ameaçará a Terra? O cometa que encontrei há alguns meses passa a cada 5 anos. E é possível que ameace a Terra em uma de suas passagens. Não temos certeza, não o conhecemos tão bem. Em 1992, os doutores Levy E. Eugene e Carolyn Shoemaker descobriram o hoje famoso cometa Shoemaker-Levy 9, que mergulhou em Júpiter em 1994. O importante a ser lembrado sobre os cometas é que eles são como gatos. Ambos têm caudas e fazem precisamente o que têm vontade.
De certa forma, caçar cometas é arte e não ciência. Do Oceano Índico, há 4.800 anos, até os dias de hoje, na costa do Pacífico, em São Francisco, só nos resta imaginar as consequências da queda de um cometa para a Terra. Não há dúvida de que os efeitos seriam dramáticos sobre a Terra, na superfície, no clima, fatores que vão afetar a vida. O impacto de um cometa de 5 quilômetros de diâmetro mataria milhões de pessoas. Mas é difícil prever exatamente como aconteceria. Felizmente, um cometa grande nunca atingiu a Terra. Mas podemos calcular como aconteceria pelas leis da física. Podemos inserir essas leis em um programa de computador e prever as consequências do impacto de um cometa de 1,5 quilômetro, que produziria uma cratera de 32 quilômetros de diâmetro. Institutos famosos como o Laboratório Nacional de Los Alamos já fazem previsões. Hoje em dia, nós já possuímos avançados programas de computador em 3D que nos auxiliam, como nação, a melhorar a detecção e avaliação de impactos catastróficos de cometas na costa de São Francisco. Em seguida, com os dados compilados pela doutora Abbott e as estimativas de um programa de previsão de efeito de impactos, vamos desenhar o cenário de um cometa de 5 quilômetros de largura caindo na Terra. Com pouco tempo para reagir e nenhuma opção para deter esse intruso, milhões de pessoas podem estar à mercê de um mega desastre global. Um cometa gigante poderia se chocar novamente com a Terra? O cenário de ficção científica pode se tornar uma devastadora realidade. Com dados coletados pela doutora Dallas Abbott e cálculos feitos na Universidade do Arizona pelo Programa de Previsão de Efeitos, o cenário poderia ser este. Um cometa que iniciou sua jornada há milhões de anos nos limites do Sistema Solar está agora em Júpiter. O discreto viajante, despertado pela proximidade do Sol, libera poeira e gás de seu núcleo gelado. Ele está a 4 meses de seu alvo, a Terra. São 2 horas da manhã nos observatórios Mauna Kea, no Havaí. Os astrônomos identificam um enfraquecido sinal óptico do que poderia ser um novo cometa, tão turvo quanto o sinal do cometa McNaught, quando foi descoberto em 2006. Outros astrônomos, ao redor do mundo, confirmam a imagem. É um novo cometa e se aproxima de Marte rapidamente. O Centro dos Planetas Menores em Cambridge, Massachusetts, calcula sua órbita. Os cientistas vão demorar meses para determinar se ele pode atingir a Terra. Perto da órbita de Marte, o viajante agora ganha uma visão deslumbrante. Sua cauda de luz crescente voando em direção à Terra a 80 mil quilômetros por hora. Está confirmado. O objeto é um cometa de período longo que pode colidir com a Terra em 30 dias. Alertas são enviados para o mundo todo, mas o tempo é curto. Governos, organizações internacionais espaciais e militares se apressam para decidir o curso de ação. É tecnologicamente muito mais difícil lidar com um cometa do que com um asteroide. A opção de derrubá-lo é inviável, porque geraria uma enorme quantidade de fragmentos. Desviar sua trajetória com uma nave espacial não é possível. Não há tempo hábil de preparar e lançar uma missão dessas. Agora, a 3 milhões de quilômetros da Terra, o cometa já voa a 160 mil quilômetros por hora. Cientistas delimitam o provável local de impacto na área de alto mar perto de São Francisco. O cometa está prestes a colidir com nosso escudo mais eficaz, a atmosfera, mas ela não nos defenderá. Um cometa de muitos quilômetros de diâmetro simplesmente perfura a atmosfera, mesmo sendo pouco denso, frágil e poroso.
As pontes e autoestradas estão abarrotadas de pessoas em pânico, tentando fugir da cidade. Mas é tarde demais. O cometa de 5 quilômetros atinge o Oceano Pacífico 160 quilômetros a oeste de São Francisco, com mais de 30 milhões de megatons de energia. Quando o cometa bater na superfície do oceano, ele vaporizará a água imediatamente. O impacto libera uma rajada de radiação térmica na direção da cidade. Estamos falando de temperaturas de no mínimo 1.220 graus centígrados. Então, quem estiver desprotegido no momento desse evento será vaporizado. Estruturas de madeira, grama seca, galhos, tudo pegaria fogo em segundos. Chamas invadem a cidade, enquanto 7 milhões de pessoas na Bahia são queimadas pelo calor letal. Um terremoto de 9 pontos, causado pelo impacto, esfacela construções e prédios por toda São Francisco. A Bay Bridge desmorona. A Golden Gate sucumbe ao inexorável poder da natureza. Bairros inteiros desabam à medida que o solo se liquefaz sob seus alicerces. Enormes fendas no chão transformam a paisagem. Enquanto o tempo se arrasta, fragmentos de 7 centímetros de escombros do fundo do mar alvejam a cidade indefesa. Em meio ao caos e à destruição, um momento de silêncio sepulcral precede um estrondo. A explosão ensurdecedora irrompe a mais de 4 vezes a velocidade do som, destruindo o que ainda estava de pé. A onda de choque, o excesso de pressão produzido pela onda de choque, poderia destruir um vasto número de prédios em São Francisco. Provavelmente a maioria dos prédios iria ao chão. Janelas de vidro são estilhaçadas por toda a cidade. Pontes de treliças desmoronam. Veículos em trânsito são arremessados pelos fortíssimos ventos. E o pior, a paisagem de destruição está prestes a ser encoberta. O impacto do cometa gera um mega tsunami a apenas 160 quilômetros do continente. Ao invadir a costa, a onda gigante engole a ponte Golden Gate, espatifa-se no solo e inunda a cidade. Ela também segue para o oeste na direção do Havaí a 800 quilômetros por hora. Se isso acontecesse no mundo de hoje, a maioria das cidades costeiras provavelmente desapareceria. A cidade de São Francisco é aniquilada. O impacto do cometa libera uma coluna de vapor de água e partículas sólidas no ar, levando-as à estratosfera a mais de 14.500 metros de altura. A milhares de quilômetros, incêndios provocados pelos fragmentos e chuvas torrenciais assolam cidades na América do Sul, Canadá e Ásia Oriental. Várzeas e baixadas são inundadas, dizimando comunidades e destruindo regiões inteiras. A imensa quantidade de água e calor injetados na atmosfera cria tempestades de proporções bíblicas. Um superfuracão seria formado. Um superfuracão, imagine, seria um de categoria 5, como o Katrina. Mas 100 vezes pior e talvez 3 vezes maior que o Katrina. Ele produziria tanta chuva que o resultado seria uma inundação que acontece a cada 10 ou 100 mil anos. Mas o caos ainda não terminou. À medida que essa fumaça se espalhasse pelo globo, a temperatura cairia, o que poderia ocasionar uma mini era do gelo. O pior cenário possível em termos de efeitos climáticos permanentes. Demoraria décadas, se não séculos, para o planeta se recuperar das catastróficas consequências ambientais do impacto. Assim como há 4.800 anos, a humanidade provavelmente sobreviveria ao desastre global.
mas o mundo nunca mais seria o mesmo.